Quem está feliz por estar aqui nesse lugar? Eu estou muito feliz. Que noite maravilhosa. Certamente Deus também está muito feliz por ver você aqui nesse lugar, na sua casa, desfrutando da presença de Deus, louvando e engrandecendo o seu nome, recebendo essas pessoas que tiveram um encontro marcante com o Senhor nesse final de semana. Enfim, sejam muito bem-vindos a esse lugar. Você que nos visita, você é muito querido aqui nesse lugar. Amém? Amados, eu quero ministrar a palavra, eu já quero começar para ganharmos tempo, que à noite, no final nós vamos fazer aqui uma grande festa, o recebimento desses irmãos e irmãs. E eu quero trazer uma palavra que Deus tem falado conosco. Hoje Deus novamente falou a respeito disso e eu quero seguir nesse rio de buscarmos um aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Você está interessado nisso? Então certamente Deus vai falar muito ao seu coração. Quero orar, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado nessa noite, porque a Tua presença se faz real aqui nesse lugar. Muito obrigado porque um dia o Senhor enviou Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado. Ele ressuscitou e está vivo, e o Espírito Santo hoje está dentro de nós. Ele passeia no nosso meio, e eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nessa noite produzir uma revelação da palavra nos nossos corações. Que nós possamos sair daqui desse lugar marcados pelo poder do Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. Abrimos o nosso coração para que de fato o Senhor fale conosco e produza os frutos que o Senhor quer produzir nas nossas vidas, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, o tema dessa ministração é livres para fluir. Deus está nos chamando, como eu disse, a aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Eu sei que tem vários níveis de relacionamento, tem pessoas que estão se convertendo agora, dando início ao seu relacionamento com o Senhor agora, outros há pouco tempo. Eu, particularmente, no ano que vem, eu faço 40 anos de vida servindo ao Senhor. É tempo, hein? E em todo esse tempo, em nenhum dia sequer eu passei longe da presença de Deus. Isso para a glória dEle. Mas talvez você está chegando agora, né? Você está dando início ao seu relacionamento com o Senhor. A minha pretensão nessa noite não é estabelecer um caminho para que você possa aprofundar o seu relacionamento com o Senhor, mas é trazer princípios, trazer maneiras pelas quais nós podemos estabelecer esse relacionamento intenso, constante com o Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Relacionamento constante, intenso, marcado pela presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Há um texto do Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós cremos em Deus, a partir desse momento, né, a Bíblia diz que do nosso interior fluem rios de água viva. E esse verbo, essa expressão fluir, ela está relacionada a algo contínuo, um movimento contínuo que acontece na vida daquelas pessoas que se entregaram a Jesus diante do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo. Então, essa vida que nós recebemos de Deus, ela precisa crescer. Tudo que tem vida precisa crescer, concorda? Precisa se desenvolver, precisa amadurecer. E quando nós vemos essa palavra rio, na Bíblia, rio significa vida, ela traz esse sentido de vida, por isso que o Senhor fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a partir de nós começa a fluir a vida, decorrente de um espírito transformado pelo poder de Deus. Amém? Quantos têm essa vida fluindo de dentro de si? É algo tremendo, é algo maravilhoso, que só acontece a partir do momento que nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e estabelecer um relacionamento profundo com o Senhor. Então, como eu disse, esse crescimento que nós temos em Deus precisa crescer. Nós não podemos simplesmente ter uma experiência de conversão, ter uma experiência com o Senhor e manter o nosso relacionamento, não é, sem crescimento, estagnado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós crescêssemos em tudo, inclusive no nosso relacionamento com o Senhor. E nesse crescimento a gente vai se deparar com algumas questões que são importantes, mas tem uma que é necessária.
Jesus certa vez entrou na casa de uns amigos e ali estava Marta e Maria. Talvez você conheça essa passagem. Eu vou ler apenas esse texto, esses 2 versículos aqui, de Lucas 10, 41, 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então ali haviam 2 mulheres, Marta e Maria. Marta sempre ali afadigada, fazendo as coisas, tentando agradar, servir a Jesus, sabe? Um desejo válido, real. Mas naquele momento, Maria se aquedava aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, para ouvir o que Jesus tinha para falar. E Jesus chamou a atenção de Marta, disse: Marta, você está correndo com tantas coisas, se preocupando em fazer tantas coisas, mas uma coisa é necessária: estar na minha presença, ouvir a minha voz, buscar relacionamento comigo. Sabe, queridos, fazer algo para Deus é importante, fazer é importante para o Senhor, mas uma coisa é necessário, é relacionamento com Deus. Assim como é importante fazer, é importante nos relacionar com o Senhor, mas isso é uma necessidade. O salmista descobriu isso. Salmo 63, versos 1 a 3, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. É esse sentido, esse sentimento, essa percepção da necessidade que o salmista teve, que nós temos que ter. A minha alma tem sede de Ti, eu Te busco intensamente. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor, sabe? E há um caminho, como eu disse, há alguns aspectos que nós podemos observar, para que de fato nós possamos estabelecer esse relacionamento profundo com o Senhor. O escritor aos Hebreus diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e isso é fato. Primeiro aspecto que nós temos que observar é a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Deus. E crer não é simplesmente acreditar que tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. Crer é saber que aquilo que está na Bíblia foi escrito para mim, que as promessas de Deus são para mim, são para você, são para nós. E quando nós tomamos posse das promessas de Deus na nossa vida, nós agimos com fé, e nós recebemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos recebê-lo com fé. Agora, há um personagem do Velho Testamento que pode nos inspirar nesse momento e vai nos ajudar a entender pelo menos 4 aspectos que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Alguém que precisou trilhar por esse caminho, que o levou até a presença de Deus. Um homem que foi curado, foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu estou falando de Naamã. Quem já ouviu falar de Naamã? A experiência de Naamã. É sobre essa experiência que nós vamos ministrar nessa noite. Pelo menos tomando como pano de fundo, para que a gente possa entender alguns processos. Para que, quando nós saímos desse lugar, saiamos decididos a aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? O texto, você vai ler comigo, 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 14. É um texto relativamente longo, mas acompanhe. Diz assim o texto: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta.
Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta que o rei de Israel dizia, com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Quantos conheciam essa passagem? Então veja, Naamã ele passou aqui por um processo que nós precisamos passar também. Preste atenção. O texto diz que aquele homem ele era um respeitado general sírio. Ele tinha uma posição, mas ainda que num primeiro momento ele tivesse resistido às palavras do profeta, ele decidiu se submeter àquilo que o profeta disse. Ele decidiu ser transformado. Ele decidiu fazer aquilo que havia sido dito para ele fazer. E essa decisão que ele tomou foi fundamental para que ele fosse curado, e não apenas isso, houvesse uma transformação radical na sua vida. E sabe, queridos, quando nós trazemos essa experiência, aplicamos na nossa vida, na nossa realidade, nós entendemos alguns aspectos. Aqui nós vemos que a lepra ela não fazia parte da natureza de Naamã. Veja, em algum momento ele adquiriu aquela enfermidade e ele perdeu a sua condição original. E ele precisava de uma intervenção divina para receber a sua cura. Hoje, não tenho conhecimento dentro dessa enfermidade, mas acredito que ela já esteja até mesmo controlada, mas nessa época aqui, sofrendo de lepra, era algo terrível. E aquilo impedia dele ter uma vida plena, saudável. E certamente, ele precisava ser liberto daquilo, ele precisava ser curado para voltar a ter a sua condição original, livre daquele problema. E sabe, queridos, muitas vezes, nós temos que ter esse entendimento. Nós fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, Ele não criou um robô. Seria fácil para Deus, se Ele quisesse ser adorado todos os dias. Ele criaria um robô, programava o robô, para esse robô adorar tal horário, tal período do dia, tal período ele ia servir a Deus. Seria muito mais fácil para Deus, mas Deus não quis isso. Deus criou o homem, colocou nele o seu livre direito de escolha, porque Ele queria que o homem espontaneamente se voltasse para Ele. Deus sempre desejou se relacionar conosco. Deus sempre desejou essa resposta do homem, essa procura do homem em relação à sua presença. E nós nos afastamos da sua presença. Nós deixamos a nossa condição original, por causa do pecado, por causa das nossas próprias escolhas,
por conta do desinteresse. E às vezes nós vivemos de bons momentos com o Senhor. Normalmente, quando nós nos convertemos, nós até damos um nome para isso, né? Vivemos o primeiro amor, um primeiro que não deveria terminar nunca. Mas nós vivemos de bons momentos com o Senhor. Mas talvez por situações como essas que eu falei, especialmente o desinteresse, nós vamos perdendo essa condição que nós temos, de ter essa proximidade com o Senhor, de estabelecer esse relacionamento intenso e constante com Ele. E às vezes permitimos que situações nos afastem da presença de Deus, nos impeça de aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Então, de que maneira que nós podemos retomar ou estabelecer esse relacionamento nesse nível de profundidade? Primeiro aspecto que eu quero transmitir para vocês nessa noite é o quebrantamento. Diga, quebrantamento. Vai partir do quebrantamento. Veja que, pelo texto, nós observamos que no início, Naamã resistiu à palavra do profeta. Naamã, ele tinha alcançado uma posição importante. A Bíblia diz que ele era um importante general sírio. Então ele tinha alcançado um patamar de importância, de poder, que as pessoas reconheciam isso nele. E ele sabia que ele tinha essa importância e esse poder. Mas essa posição que ele ocupava poderia ser um impeditivo para ele ser transformado pelo poder de Deus. Ele se apegava a essa posição, e se ele se mantivesse nessa posição, certamente ele não provaria do poder de Deus e não seria curado. Então, é perigoso quando nós nos sentimos poderosos, nós nos sentimos fortes diante das situações, e às vezes nós alcançamos uma posição importante, segundo a nossa própria avaliação. Sabe, nessa condição, quando nós chegamos a esse ponto, não é, de supervalorizar o nosso valor, o valor que nós damos a nós mesmos, nós corremos o risco de permitir que no nosso coração entre o orgulho. Sabe, o orgulho estava no coração de Naamã. O orgulho impedia Naamã de ver a sua condição, da sua necessidade. E se ele não abrisse mão desse sentimento, certamente ele não teria sido curado. Então, quando a medida, o nível da medida do valor que nós damos a nós mesmos está acima do valor que de fato nós temos, em relação a como as pessoas nos veem, aí nós estamos agindo com orgulho. Então, como eu disse, Naamã se via nessa posição, uma posição elevada. Porém, todo o seu valor, toda a sua importância estava maculada pela lepra. Mesmo sendo poderoso, mesmo sendo reconhecido, ele olhava para o seu corpo e via a enfermidade. Certamente aquilo era um incômodo para ele, certamente aquilo o impedia de ter uma vida plena, de desenvolver tudo aquilo que ele gostaria de desenvolver, porque havia aquela situação, e ele precisava ser curado daquela situação para voltar a ter a sua condição de liberdade. Então, mesmo sendo importante, a lepra era um problema na vida dele. E sabe, queridos, o orgulho, ele nos impede de olhar para nós mesmos e encontrar as nossas imperfeições. Sabe, há imperfeições em nós, perfeito somente o Senhor Jesus. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de resgate, de restauração, de renovo que o Senhor tem produzido em nós. E por conta disso, o orgulho, ele pode nos fazer pensar que nós já somos autossuficientes, que nós já sabemos o que temos que fazer, que nós já temos condição de fazer aquilo que nós queremos fazer, e quando nós caímos nesse pensamento da autossuficiência, nós damos lugar à justiça própria. Sabe, orgulho e justiça própria caminham juntas. Eu entendo que o orgulho ele diz respeito às outras pessoas, agora a justiça própria diz respeito a nós mesmos. Quando somos tomados pela justiça própria, nós procuramos a nossa autojustificação.
A justiça própria é o senso de justiça que nós estabelecemos sobre nós e sobre qualquer circunstância. Então é muito comum nós julgarmos uma situação segundo a nossa própria justiça. Isso é um impedimento para que a gente possa permitir que Deus fale nas nossas vidas. E muitas vezes esse julgamento que fazemos a nosso respeito é parcial, é feito com parcialidade. Porque veja, a justiça própria, ela nos leva a justificar os nossos erros. Apresentar justificativas. Por que você não foi na célula? Sempre vai ter uma justificativa. Estava frio, estava chovendo. Então, as justificativas em nenhum momento vai produzir crescimento na nossa vida. O que vai produzir crescimento e avanço na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual, é o reconhecimento das nossas falhas, é o reconhecimento da nossa imperfeição, é o reconhecimento da nossa fraqueza. Então, todo orgulho ou a justiça própria, ela produz a altivez. Sabe? A altivez, ela está representada pela soberba, pela arrogância. Na verdade, soberba, arrogância, são as expressões mais evidentes do orgulho. Mas nós temos que entender que o orgulho, ele age em favor dele mesmo. Porque o orgulho nos impede de nos achar orgulhosos. Estão entendendo? E sabe, o orgulho, você fala, mas pastor, arrogância, eu não sou uma pessoa arrogância, eu não sou soberbo, o orgulho não faz parte do meu coração, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas sabe, o orgulho, algumas vezes ele age de uma forma sutil. Não age de uma forma escancarada, como a soberba ou a arrogância. O orgulho pode se manifestar quando nós relativizamos princípios da palavra de Deus. Quando nós fazemos apenas aquilo que nos interessa ou aquilo que nos é conveniente. O orgulho pode ser resultado, pode produzir em nós, quando nós não concordamos com uma orientação do nosso líder, ou algo que nós recebemos de uma outra pessoa, nós não aceitamos, pode ser resultado de um orgulho velado. O orgulho também acontece quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, não aceitamos opiniões, não aceitamos sugestões. O orgulho acontece quando nós achamos que somos melhores que as outras pessoas. Veja, todos nós incorremos aqui, corremos o risco de em algum momento manifestar orgulho. Quando nós dizemos, eu não concordo, não entendo assim, nós estamos agindo baseado no orgulho, muitas vezes na justiça própria. Olha o que o rei Salomão falou sobre isso, Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz aos romanos. Ele diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, Paulo aqui fecha o assunto. Ele diz, não pensa que você tem maior valor do que de fato você tem. Viva na medida daquilo que Deus te concedeu. Sabe, queridos, e muitas vezes o orgulho nos impede de enxergarmos as pequenas coisas, as coisas simples. Naamã foi tomado por esse orgulho e ele achou o Rio Jordão simples demais. Vou ler aqui o texto para você lembrar, o verso 12, diz assim, Naamã, dizendo, não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio em Israel? O Jordão era em Israel. Esses dois rios eram em Damasco. Segundo o conceito aqui de Naamã, eram melhores que o Rio Jordão. Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado? Sabe, queridos, o orgulho muitas vezes nos faz não enxergar as coisas simples, o valor das coisas simples. E muitas vezes, preste atenção no que eu vou te dizer, nós somos tentados a olhar e tentar descobrir rios
melhores do que aquele que Deus colocou à nossa frente para nós mergulharmos. Deus estabeleceu um lugar para nós ficarmos, um lugar onde o Evangelho é pregado, um lugar onde a palavra de Deus é pregada. E olha, eu vou te dizer uma coisa, o Evangelho é simples, mas ele não é light. Sabe, o Evangelho, ele foi escrito para ser vivido com responsabilidade, com compromisso. Não é para ser vivido da maneira como nós queremos. E hoje tem muita gente falando tanta coisa aí fora. Hoje nós abrimos o nosso celular, nas redes sociais, a gente encontra tanta gente falando tanta coisa para atrair as pessoas, transmitindo o Evangelho com a aparência de simples, mas na verdade permissivo demais. Então nós precisamos estar atentos ao rio em que Deus nos mandou mergulhar e não ficar procurando rios melhores do que aquele que Deus já colocou para nós. Aqui é o rio que Deus te colocou, amém? Aqui é o rio onde você tem que mergulhar. Então eu estou trazendo um alerta para todos nós. Tem muita coisa boa? Tem, mas também tem muita coisa que não dá para aproveitar. Então fique atento a tudo isso para não ser iludido. Então eu estou falando ainda do quebrantamento. E o que nós temos que saber a respeito do quebrantamento? Primeiro, quebrantamento representa fraqueza, enfraquecimento. É quando nós produzimos um enfraquecimento do nosso poder. Tudo isso que eu falei até agora, orgulho, justiça própria, foi para criar um pano de fundo para nós entendermos a nossa necessidade de que nós precisamos, no primeiro passo que nós precisamos dar para estabelecer um relacionamento profundo com o Senhor, é quebrantamento. É quando nós entregamos os pontos, é quando nós nos fazemos fracos para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Então, há um processo, há 3 passos aqui. O quebrantamento, ele começa por esse enfraquecimento do nosso poder, para que o poder de Deus prevaleça. E nós enfraquecemos, não é, essa posição, esse poder que nós achamos que temos, quebrando as nossas normas. Isso também está relacionado ao quebrantamento. Infringir as nossas normas, os nossos conceitos, para que as normas de Deus sejam manifestas na nossa vida. Isso é quebrantamento. Isso parte de um novo entendimento. O mesmo que alcançou aqui o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Você consegue entender essa matemática? Mas como? Porque Paulo disse isso, quando sou fraco, então é que sou forte, porque ele recebeu esse entendimento do quebrantamento, ou seja, quando ele está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. É assim que nós temos que agir. Ali na segunda carta aos Coríntios também ele diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha o entendimento de Paulo. Então, querido, se tem alguma coisa que você tem que se orgulhar, orgulhe-se da sua fraqueza. Orgulhe daquilo que você não pode fazer, porque quando você está fraco, quando eu estou fraco, eu permito que Deus manifeste o seu poder na minha vida. E aí não tem erro. Então, esse enfraquecimento do nosso poder passa pelo reconhecimento da nossa fraqueza. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza e entregar os pontos. Já ouviu essa expressão? Quebrantamento, traduzindo de uma forma bem simplista, é entregar os pontos. É jogar a toalha, para aqueles que conhecem o boxe. Quando a pessoa está lá, ela sabe que ela não vai vencer, que ela está perdendo, aí o técnico joga a toalha, está dizendo: acaba com isso daí. Eu entrego os pontos. Quebrantamento é isso. É quando nós temos esse entendimento de que nós estamos fazendo tudo do nosso jeito, da nossa maneira, como nós queremos, segundo a nossa própria vontade, e não alcançamos um resultado que nós gostaríamos de alcançar. Então nós chegamos num ponto e falamos: Senhor, a partir de agora é contigo. Eu te entrego tudo. Toma conta da minha vida, toma conta da minha família, toma conta dos meus negócios. Eu te entrego tudo, Senhor, e a partir de agora o Senhor é dono da minha vida e de tudo que pertence a mim. Isso representa o quebrantamento.
Então ele passa pelo reconhecimento da nossa fraqueza. Olha o que Paulo diz aos Romanos: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, uma pessoa quebrantada, ela é uma pessoa dependente. Uma pessoa que depende de Deus, ela nunca vai se sentir autossuficiente, mas sempre dependente. Salmo 62:5 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Isso é dependência completa. Sabe, o quebrantamento nos faz depender de Deus em todos os aspectos da nossa vida, em todos os instantes da nossa vida, nós dependemos de Deus, da orientação de Deus, da palavra de Deus, da manifestação do poder de Deus. Isso é depender de Deus todos os dias. Então eu enfraqueci o meu poder, eu reconheci a minha fraqueza, e isso culmina na nossa submissão à autoridade de Deus. A submissão é uma expressão evidente, clara, do quebrantamento. Uma submissão à autoridade de Deus que está revelada na sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a mentalidade da carne é morte. Preste atenção nesse texto. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a Bíblia mesmo diz que há um conflito entre o nosso espírito e a nossa carne. O nosso espírito querendo nos levar para perto de Deus, e a nossa carne querendo nos levar para fazer as nossas vontades, para o pecado, para longe de Deus. Então há uma luta. E quem vai vencer? Quem nós permitirmos vencer. Se nós pendermos para a carne vai prevalecer, o pecado vai prevalecer, mas se nós dermos lugar ao Espírito, o Espírito vai prevalecer e nós vamos nos aproximar de Deus. Mas isso depende de mim, depende de você. É uma escolha nossa. Como eu disse, Deus colocou em nós esse livre direito de escolha. A Bíblia mesmo diz, Deus diz: olha, você pode escolher a vida ou a morte, mas Deus ainda diz: escolhe, pois, a vida, para que viva. O Senhor sempre quer que nós escolhamos a melhor parte, escolhamos a vida, aproximar dEle, aproximar da sua presença, do seu coração. É isso que o Senhor quer. Então eu entro aqui no segundo ponto, que é a submissão, que está relacionada à renúncia. O escritor aos Hebreus diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para vivermos. Então, uma vez passado pelo quebrantamento, o segundo ponto que nós temos que observar é a nossa submissão à autoridade de Deus. Naamã precisou se submeter às palavras do profeta por meio do mensageiro. Ele precisou colocar a sua vontade debaixo da vontade daquele a quem ele estava se submetendo. Isso é o que significa submissão. Ele submeteu a sua própria vontade, ele entendeu que aquilo que o profeta estava dizendo produziria um resultado melhor na sua vida. Sabe, tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre a submissão. Primeiro, a submissão é a autoridade, não é a pessoa. Nós nos submetemos à autoridade de Cristo. A palavra de Deus é a autoridade sobre nós. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Deus exerce a autoridade sobre nós. Então, é essa autoridade que nós nos submetemos. A igreja, nós nos submetemos à autoridade de Cristo. E sabe, queridos, olha que interessante isso daqui. Ali no versículo 10, eu não vou ler o texto 10 e 11, eu só vou mencionar. Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, não foi? Foi um mensageiro. Falou: olha, o profeta disse para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Qual que foi a... Porque a ação é a autoridade, não é a pessoa. Sabe, Jesus, ele é a fonte
de autoridade. Só Ele é a fonte, a autoridade vem dele. Só que Ele delega a autoridade de uma forma hierárquica. Então Ele libera aos pastores, Ele delega aos pastores, que delega aos líderes, e assim vai indo, e as pessoas vão recebendo autoridade para fluir na casa de Deus. Então nós devemos nos submeter à autoridade. Quer ver? Mas o que nós temos que fazer? É colocar esse desejo, esse plano, tudo isso que nós estabelecemos para nós, diante do Senhor. Falar: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para mim? Esse é o caminho que o Senhor tem para mim? Eu estou no caminho certo? Posso dar sequência a isso? E o Senhor vai lhe responder. Mas nós precisamos colocar isso debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu. Sabe, queridos, e outra coisa, se nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, nós temos que estar preparados para morrer, para fazer morrer algumas coisas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo que eu acho maravilhoso, essa questão da submissão, quando fala do resultado melhor de quando nós nos submetemos. Jesus estava no Getsêmani, momentos antes de ser entregue, morto. Você conhece essa história, talvez leu, ouviu em filmes, é muito conhecida essa passagem. Jesus estava ali, né, no Getsêmani, no jardim, onde ele suou gotas de sangue, tamanha a agonia que ele estava sentindo, porque ele sabia o que queria passar. E ali naquele momento, Jesus como homem, porque Jesus é Deus, mas ali ele estava como homem, o Filho de Deus, amém? Ali um argumento humano passou no seu coração, e ele orou ao Pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele disse? Só que o Senhor Deus, o Pai, Ele silenciou, porque havia um plano de salvação. Havia um projeto de Deus para resgatar o homem da perdição eterna. E nesse plano de salvação incluía a morte de seu filho Jesus. Então Jesus, debaixo desse entendimento de que ele fazia parte desse plano de salvação, e ele teria que morrer para pagar o preço do nosso pecado, que nós não conseguiríamos pagar de modo algum. Então, debaixo desse entendimento, ele se submeteu à vontade do Pai. E aí ele termina a oração dizendo: contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Olha, que experiência de submissão tremenda dada por Jesus. E o que aconteceu depois dessa atitude de submissão de Jesus? Ele morreu. Jesus morreu. Ele se entregou à cruz. Ele se submeteu à vontade de Deus. Por isso que eu falo, se você está disposto a se submeter à vontade de Deus, esteja disposto a morrer, fazer morrer as suas vontades. Mas saiba de algo importante, queridos. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E o resultado produzido pela morte, pela atitude de submissão de Jesus, produziu vida e produz vida até hoje. Nós temos vida plena, nós temos vida eterna por causa da morte de Jesus, porque Jesus decidiu se submeter à vontade do Pai. Então o resultado é bem melhor. É bem melhor. Por isso nós temos que nos submeter à palavra. E a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus não é relativa. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. E aquilo que Deus falou, eu preciso cumprir. É assim que tem que ser. Amém? Terceiro aspecto, completude. Primeiro foi quebrantamento. Segundo, renúncia, submissão. Terceiro, completude, que está relacionado ao envolvimento completo com o Senhor. Sabe, queridos, Naamã, ele teve que mergulhar no Rio Jordão. Se ele tivesse entrado apenas pela metade, você acredita que ele teria sido curado ou não? Eu acredito que ele não teria sido curado. Porque a palavra do profeta, a palavra de Deus era: mergulhe. Mergulhe, e ele mergulhou, ou seja, ele entrou completamente no rio, nenhuma parte do seu corpo ficou para fora. Isso dá sentido de completude, de envolvimento por completo, e é assim que nós temos que nos envolver com Deus, sem reservas, sem restrição, sem medo, sem vergonha. Na verdade, a vergonha de Naamã era a sua lepra, mas ele não se deu conta disso, ele mergulhou.
Ele se envolveu completamente, não ficou nenhuma parte fora da água. E sabe, queridos, às vezes nós estabelecemos limites no nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, eu quero servir ao Senhor até certo ponto. Até o ponto que eu não me comprometa. Sabe, queridos, relacionamento com Deus sem compromisso não existe. O nosso relacionamento com Deus vai requerer compromisso, comprometimento, envolvimento completo, mergulhar por inteiro. É assim que tem que ser. E às vezes nós colocamos, não é, restrição, limites. Nossa, eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu quero continuar fazendo do meu jeito. Eu quero continuar mantendo velhas práticas. Eu quero manter com o Senhor um relacionamento superficial. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para viver na superficialidade com o Senhor. Deus nos chamou para mergulhar na sua presença, para aprofundar na sua presença. Então nós não podemos aceitar, nos conformar em vivermos na superficialidade com o Senhor. Olha o texto de Deuteronômio 10:12, o que diz. Eu vou ler o texto, a hora que aparecer a palavra Israel, você coloca o teu nome, tá bom? Porque essa é a palavra de Deus para você também. Deuteronômio 10:12 diz: E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que o ame e o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo, diga todo, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor, com todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, nosso envolvimento com Ele precisa ser completo. Nós não podemos nos lembrar de Deus simplesmente diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade. Aí nós falamos, ai meu Deus, aí lembramos de Deus, né? Me ajuda. Muito embora Deus nos ajuda também nos momentos de dificuldade, mas não tem que ser assim. Nós não podemos fazer da palavra algo que nós procuramos apenas quando nós buscamos algo conveniente para as nossas vidas. Às vezes lemos a palavra procurando achar um respaldo para o nosso erro. Procuramos na palavra alguns versículos que possam justificar atitudes nossas, muitas vezes totalmente contrário àquilo que Deus quer para nós, contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós queremos fazer com que a palavra seja conveniente para nós. E buscamos apenas nesse momento, não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus deixou a sua palavra. Como eu disse, a palavra de Deus é absoluta, ela não é relativa. Sabe, eu gosto muito de comparar a palavra de Deus, e isso eu abro um parênteses aqui para que você entenda a necessidade da leitura da palavra de Deus e ter essa consciência de que a palavra de Deus é absoluta, o que Deus falou vai acontecer, de capa a capa. Hoje não tem mais capa a capa, nem a maioria delas hoje é digital, mas tudo que Deus disse é promessa e vai se cumprir. Você pode usar a palavra de Deus como um menu ou como um manual, sabia? Quem conhece o que é um menu? Um cardápio. Sabe o que é um cardápio? Quando você chega num restaurante, se você for assim como eu, quando você pega o cardápio, qual é a primeira coisa que você olha? Os preços, né? Os preços, para saber se você vai poder pedir aquilo ou não. Eu já vou direto nos preços. Não, isso aqui não... E às vezes a gente pega a Bíblia e usa como um menu. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Aí abre lá. Aí você já vê o preço que você tem que pagar. Submeta-se ao seu marido. Ah, não, isso aqui eu não quero, não. Isso aqui está muito caro. Não vou dar conta de pagar isso aqui, não. Não é? Está lá, respeite as autoridades. Ah, está difícil. Isso aqui eu não sei se eu quero para mim, não. E aí começa a procurar situações na palavra de Deus que justifiquem uma atitude sua ou simplesmente seja conveniente.
Nós lemos a palavra muitas vezes dispostos a pagar aquilo que nós queremos pagar. Por isso que eu digo que a palavra tem que ser um manual. Você já comprou algum aparelho que veio um manual? Não, ninguém lê o manual, não é? Mas o manual ele vem fazendo o quê? Ele explica como é que você monta, como é que você faz aquela coisa funcionar, não é? Se você não seguir o manual completamente, você compra lá um aparelho, você vai montar o aparelho, se você deixar um parafuso de fora, pode ser que não funcione aquele aparelho. Então a Bíblia não é um menu, a Bíblia é um manual, amém? Tudo que está na Bíblia precisa ser cumprido por nós, precisa ser seguido por nós. Nós temos que nos submeter à autoridade que está na palavra de Deus. Então, amados, temos que nos desvencilhar, é isso que a palavra de Deus diz, de tudo aquilo que nos embaraça, nos entregar por completo, sem reservas, sem preconceito, livre das tradições. Às vezes nós ficamos presos a tradições, situações que vêm de geração em geração na nossa vida, e nós nos apegamos àquilo. Isso pode ser um impedimento de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. É nele que nós temos que buscar crescimento, amém? Ele que vai trazer resposta para as nossas vidas. Jesus foi o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. Amém? E por último, quarto ponto é perseverança. Diga perseverança. Perseverança tem um sentido de continuidade. Quantas vezes Naamã precisou mergulhar? 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 3 vezes, seria curado? 6 vezes. Mas estava tão pertinho. Será que Deus ia fazer conta de um mergulho? Não seria curado, porque o profeta disse 7 vezes. Sabe, o 7 na Bíblia ela tem algum sentido. O sentido do 7 é a completude divina, é a conclusão, é a perfeição divina. Deus criou todas as coisas, no 7º dia Ele descansou. Mas eu não quero entrar nesse conceito do 7. O fato é que a Bíblia não disse a cada mergulho Naamã foi sendo curado, ou se ele foi curado completamente depois do 7º mergulho, mas isso não faz diferença. O fato é que ele mergulhou 7 vezes. Ele precisou dar continuidade, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Eu acredito que cada mergulho Deus ia quebrando aquele homem, né? Aquele orgulho foi sendo quebrado, porque ele submeteu a palavra do profeta e mergulhou 7 vezes, ou seja, ele deu continuidade, ele precisou perseverar no propósito, porque senão ele não teria sido curado. E mergulhar 7 vezes, para mim, serviu para evidenciar 2 coisas. Primeiro, foi uma vontade enorme de Naamã de ser curado, não é? Para ele mergulhar 7 vezes, ele teve uma vontade muito grande de ser curado. E também ele precisou perseverar naquele propósito. Ele não pôde parar, ele não pôde desistir no meio do caminho. Ele não pôde chegar ali no 5º mergulho e falar: não quero mais saber disso, não fui curado até agora, não vou dar sequência nisso. Às vezes acontece, às vezes nós estamos caminhando com o Senhor, esperando que as coisas aconteçam na nossa vida, ela não acontece no tempo que nós esperamos, e aí desistimos. Desistimos de seguir ao Senhor, desistimos de fazer aquilo que Ele já estabeleceu para nós. E sabe, queridos, se nós quisermos estabelecer uma vida plena com o Senhor, um relacionamento intenso com o Senhor, nós primeiro temos que demonstrar isso a Ele. Isso é feito através da nossa fé e das nossas atitudes. Deus precisa ver esse desejo em nós, de querer estar com Ele, de depositar a nossa fé somente nele. E uma vez depositada a nossa fé, uma vez dando passos práticos no sentido de uma aproximação com Deus, nós teremos que perseverar. Mergulhar, continuar mergulhando, mergulhar e continuar mergulhando. Esse dá o sentido de continuidade. Olha o que diz Oséias 6,3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus, o relacionamento com o Senhor, precisa ser algo contínuo. Amém? E o que nós precisamos saber sobre perseverança? Preste atenção nisso. Perseverar não é simplesmente não desistir. Mas perseverar é nós encontrarmos força para prosseguir.
Faz diferença para você? Sabe, às vezes você fala, eu estou aqui perseverando, eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, mas eu estou perseverando, eu não vou desistir. Está levando bordoada de todo lado, está apanhando, está levando uma surra e fica sempre nessa posição defensiva. Sabe, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e temos confiança no Deus que pode todas as coisas, nós temos que inverter essa posição. Assumir uma posição de ataque, uma posição ofensiva. Quando eu falo sobre isso, eu lembro da experiência de Davi, também é muito conhecido, quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias. Todo mundo conhece essa passagem, não é? Golias, o gigante, do exército filisteu, afrontando o exército de Israel. O exército de Israel humilhado, envergonhado, porque não tinha ninguém que se apresentasse para enfrentar o gigante. E aí chega lá Davi, um pastorzinho de ovelhas, e fala, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Não é? O homem corajoso. Eu achei que ele tinha menos juízo do que coragem. Mas ali ele se levantou contra. O exército estava na posição defensiva, sendo humilhado. Davi chegou e falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Quem é esse homem que afronta o exército do Deus vivo? Ele vem contra nós com espada, com lanças, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha como muda. E o que aconteceu? Ele foi e venceu o gigante. E não apenas ele prevaleceu, mas todo o exército de Israel prevaleceu em relação ao exército filisteu inimigo. O que eu quero dizer com isso, querido? Nós precisamos assumir esse protagonismo, essa iniciativa. E às vezes as coisas estão acontecendo na sua vida, estão acontecendo na sua casa, e há uma passividade, e você está levando uma surra e fica na passividade. Na verdade, se você tem o Senhor dentro de você, se você vai em nome do Senhor dos Exércitos, você tem que se levantar e dizer, quem é? Quem é essa enfermidade? Quem é essa crise financeira? Quem é esse problema conjugal? Quem é diante do meu Deus Todo-Poderoso? Isso muda de figura. Sair de uma posição defensiva para uma posição de ataque, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo já foi envergonhado e despojado na cruz do Calvário, e esse mesmo Deus Todo-Poderoso habita em mim, habita em você, amém? Se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso habita em você. Então, como eu disse, não é simplesmente não desistir, mas é encontrar forças para prosseguir. E onde nós encontramos forças? Ou melhor, em quem nós encontramos forças para prosseguir? Em Deus, no Senhor dos Exércitos. Somente em Deus. Amados, não será na religião, não será nas tradições, não será nas filosofias, não será nas doutrinas, será apenas em Deus. Apenas em Jesus. Ele é o nosso Deus. Olha o que diz o salmista aqui no Salmo 18, versos 32 a 34. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. É Ele. Busque forças no Senhor. Amém? Um outro aspecto aqui, desse ponto é que não se trata do método. Sabe, ali houve um método. O Senhor falou, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. É um método. Mas o método não é tão importante. O que é importante é a persistência, é a perseverança, é a insistência até as coisas acontecerem. O método, ele nos ajuda a aplicar o Evangelho na nossa vida. Mas, como eu disse, o que vai fazer a mudança, o que vai produzir uma mudança nas nossas vidas é a insistência. Certa vez, trouxeram um cego para Jesus curar. Jesus usou de alguns métodos para fazer seus milagres. E nesse momento, nessa oportunidade, o Senhor, Ele fez um preparado lá, Ele cuspiu nos olhos daquele cego, na verdade, e perguntou se ele estava vendo. Conhece essa passagem? Aí o cego diz, olha, eu estou vendo homens como árvores andando.
Aí Jesus foi, impôs as mãos sobre ele novamente, orou e ele foi completamente curado. Foi um método que Jesus usou. Mas eu volto a dizer, se aquele homem, naquele primeiro momento em que ele estava vendo alguma coisa, para quem não via nada, via alguma coisa, já era alguma coisa, não é? Talvez ele pudesse falar, não, tá bom, Jesus, eu vou parar por aqui. Do que eu não vi, agora eu estou vendo, está ótimo. Ele poderia perder a sua bênção completa. Mas ele insistiu. Ele permitiu que o Senhor impusesse as mãos sobre ele novamente e fosse curado completamente. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, persevere. Vocês que estão passando pelo encontro, começando a sua vida cristã, persevere, essa é a palavra. Vai parecer que as lutas vão se intensificar, mas a Bíblia diz, existia o diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus. Perseverança, mesmo que as coisas já tenham dado uma melhoradinha na sua vida, não é tudo que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer te resgatar e te restaurar por completo. Então, amados, se proponha a dar continuidade a tudo o que você vai fazer. Se proponha a ler a palavra, se proponha a ter uma vida com o Senhor, se proponha a oração. Sabe, hoje nós estamos exatamente no meio do ano, 30 de junho. Exatamente. Meio ano já se passou. E talvez lá em janeiro você fez a proposta de ler a Bíblia em um ano. Vou nem levantar a mão para não expor os irmãos. Se você parou, dá tempo ainda de recomeçar. Mas eu quero usar esse exemplo para ver como que a gente tem essa tendência de nos propor algo para o Senhor e enfraquecer e relaxar. Então, se proponha a buscar a Deus intensamente. Eu quero isso para mim. Sabe, como eu disse, ano que vem eu faço 40 anos de conversão, mas eu quero mais de Deus, eu quero mais aprofundar meu conhecimento no Senhor. É isso que nós temos que ter, esse desejo de aumentar o nosso relacionamento com o Senhor. E somente a perseverança, amados, vai produzir essa mudança na nossa vida. Demonstrar ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu não vou desistir, mas me ajuda, me fortalece, porque eu quero chegar até o fim. Amém? Eu quero encerrar com 2 verdades para você que nos visita especialmente. A graça não é restrita a um grupo de pessoas, a graça é para todos nós. O perdão de Deus, a salvação, a vida eterna, a cura, é para todos. Naamã não fazia parte do povo de Deus, ele não era um israelita, mas ele recebeu a cura, e não apenas a cura, mas a transformação da sua vida. E essa é a segunda verdade que eu quero trazer para você. É importante, aquilo que Deus faz para nós, é importante. É importante Naamã ter recebido a cura da sua lepra e ficar livre, sim, mas a palavra de Deus diz que ele teve a sua vida transformada. E ele voltou até Eliseu e confessou: o único Deus de Israel. É isso que importa, a nossa transformação de vida. Deus pode fazer coisas por nós e Ele quer fazer, mas o mais importante é a nossa transformação, é reconhecer que Deus é soberano e é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Então, queridos, assim como Naamã, passou pelo quebrantamento, vamos relembrar? Quebrantamento. Segundo, submissão. Terceiro, envolvimento completo. E quarto, perseverança. Aplique isso na sua vida e certamente você vai aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Vamos ficar em pé. Sabe, nós vamos ser ministrados agora por essa canção. Na sequência eu vou orar. Eu não vou pedir nem para vir aqui à frente. Você vai orar daí onde você está, porque logo nós vamos receber esses amados aqui à frente para uma grande festa. Mas, amados, nós ouvimos uma palavra que pode ter mexido. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu quero isso. Eu quero aplicar esses conceitos na minha vida. E se você quer também, faça uma oração a Deus nesse momento. Assuma um compromisso.
não é? De estreitar o seu relacionamento com o Senhor, de aprofundar o seu relacionamento com o Senhor, de intensificar a sua leitura na palavra, o seu período de oração, enfim, buscar a Deus de uma forma intensa e constante. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que Ele espera da sua igreja, é isso que Ele espera dos seus filhos, e nós fazemos parte disso, amém? Então, enquanto nós somos ministrados por essa canção, faça uma oração. Agora o momento é você e Deus, baseado em tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Talvez você olhe para dentro de si e perceba que ali há algo que está muito próximo de um orgulho, de uma justiça própria. Isso tem impedido você de se aproximar mais de Deus. Abra mão disso, deixa Deus falar ao seu coração nesse momento. Como a costa suspira por águas, minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede de ti. Jesus, cante. Jesus, fonte inesgotável. Como a costa suspira por águas, Água viva, Senhor. como a costa suspira por águas. Declara isso pra Ele. Minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede de ti. Jesus, vamos.